Sim. Bom, boa noite a todos. A gente vai hoje começar a nossa aula fazendo a nossa, sempre a nossa retomada de conteúdo em relação à matéria que a gente já viu até agora, um pouquinho distante, tá? Não sei se vocês lembram que eu travei minha coluna, estourei tudo. É porque eu dei aula um dia para vocês, o dia que eu estourei a coluna, acho que eu já contei, né? Eu dei aula assim, ó. Eu fiquei quase uma hora sem encostar. Depois daquela dor que eu senti, nunca mais vai acontecer. Aí nós vamos retomar o nosso conteúdo, porque hoje a gente vai entrar num assunto muito interessante, muito importante, que é essa transição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas para isso a gente precisa fazer uma retomada de conteúdo para compreender a lógica dessas ações no sistema interamericano de direitos humanos, como que a partir do momento que a gente vai voltar, a partir do momento em que a gente pode apresentar uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os principais requisitos, o trâmite dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e essa transição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, especificamente, vamos entrar no estudo da Corte, do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, e aí eu já compartilho com vocês até na tela o material, porque eu vou apresentar, pelo menos apresentar, é claro que não daria tempo de nós detalharmos todos os casos, mas hoje, pelo menos, vamos conhecer os casos em que o Brasil foi julgado, já casos julgados, não são casos que estão em andamento, casos que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês representam uma turma das relações internacionais e necessariamente vocês precisam conhecer, pelo menos saber quais foram os casos que o Brasil foi julgado na Corte. Na Corte nós temos 10 casos que o Brasil foi julgado, não é considerado um número grande, considerando que o Brasil, desde a década de 90, faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 10 casos julgados não representa muita coisa. Nós não fazemos essa análise no âmbito da comissão, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem um fluxo muito maior. Só para vocês terem ideia, vamos fazer uma retomada de conteúdo? Só um minutinho que está tendo um racha de carreta aqui na Avenida Brasil, só pode. Mas vamos lá. Só para a gente compreender o sistema interamericano de direitos humanos, vamos voltar e eu vou explicar para vocês mais ou menos o fluxo de ações por violação de direitos humanos no sistema interamericano. Nós estudamos que o sistema interamericano, vamos lá, existe uma organização das Nações Unidas que representa o maior órgão internacional de proteção aos direitos humanos. É a ONU, é a Organização das Nações Unidas. Mesmo com aquela grande quantidade de órgãos que a ONU tem, como a Assembleia Geral da ONU, como o Conselho de Segurança da ONU, o próprio Comitê de Direitos Humanos que a ONU tem, que fica sediado em Genebra, na Suíça, que cuida de questões envolvendo os direitos humanos, a própria Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal da Organização das Nações Unidas, mas não é um tribunal específico de direitos humanos. Então, a Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral, todos os seus dirigentes, o secretariado, enfim, o que foi pensado em termos de proteção aos direitos humanos, em proteção internacional aos direitos humanos. Nós vamos regionalizar os sistemas de proteção aos direitos humanos. O que significa essa regionalização nos sistemas de proteção aos direitos humanos? Nós vamos dividir por continentes e para cada continente nós vamos criar sistemas específicos. Então, vamos pegar o continente americano e vamos criar, por meio da Organização dos Estados Americanos, da OEA, nós vamos criar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, contendo o seu principal tratado, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e os órgãos que vão recomendar ou julgar os estados em casos de violação de direitos humanos. Então, criou-se o Sistema Interamericano na década de 60, criou-se o Sistema Europeu de Direitos Humanos na década de 50, criou-se o Sistema Africano de Direitos Humanos, o Sistema Árabe de Direitos Humanos, o Sistema Asiático de Direitos Humanos. Então, criou-se 5 sistemas de proteção aos direitos humanos. E
nós estamos falando especificamente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, primeiro, ele tem que ter uma lei principal que o cria. E eu estou me referindo ao principal tratado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que se chama Convenção Americana de Direitos Humanos. É claro que dentro de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, nós não vamos ter apenas uma lei internacional, que é um tratado, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente costuma chamar, e vocês vão encontrar isso na maioria dos livros da área internacional, de Convenção Quadro, também chamada de Convenção Guarda-Chuva. É aquela convenção mais ampla que permite outras leis internacionais a partir daquela convenção. Por exemplo, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é chamada Convenção Quadro, é a convenção guarda-chuva do sistema, e a partir dela é possível um protocolo de São Salvador, por exemplo, que acrescenta mais direito, define melhor os direitos humanos dentro daquele sistema. Eu posso ter, por exemplo, uma convenção específica em relação à repressão à violência contra a mulher, também chamada de Convenção Belém do Pará. Todas decorrem dessa Convenção Quadro, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. A gente já viu que é a mesma coisa. E na aula passada, nós vimos que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela cria 2 órgãos responsáveis as recomendações pelas ações internacionais, por processarem os países, os estados, em caso de violação dos direitos humanos. Então, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos o chamado Sistema de Proteção Híbrido, composto por 2 órgãos. E nós vimos que a Convenção Americana de Direitos Humanos criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso a gente viu na aula passada. Na aula passada, especificamente, nós estudamos as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós não estudamos ainda a Corte, o que a Corte faz. Em relação a essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão de natureza administrativa, porque a comissão ela não condena países, ela faz recomendações aos países quando se verifica que houve a violação de direitos humanos. Então, se a gente for analisar em termos de procedimento, nós temos a seguinte logística aqui em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um órgão de natureza administrativa, composta por 7 membros, que são 7 advogados, que trabalha, um órgão que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, muito distante do humano dos demais países que integram o sistema interamericano. Um órgão que recebe as petições e as queixas de vítimas ou de família de vítimas em relação à violação de direitos humanos dentro dos países. Então, o contato direto das vítimas ou parente de vítimas é com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. As vítimas chegam primeiro na comissão. Nós vítimas, por exemplo, estamos aqui sofrendo um contexto de violação de direitos humanos. Nós, vítimas, não podemos encaminhar petições para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte recebe apenas documentos de violação de direitos humanos da comissão ou dos estados. Aí então vem a dúvida, professor, é possível então que um estado encaminhe para a corte um pedido de formalização de alguma investigação dentro da própria corte, contra ele próprio? Como é que é isso? Como que funciona isso? Às vezes não é nem a formalização de uma ação, às vezes o estado quer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos emita um documento dizendo que há um problema muito grave envolvendo a violação de direitos humanos acontecendo dentro daquele país. Vamos supor que, por exemplo, um determinado país, ele está com problema com um grupo de empresários que estão causando algum tipo de violação de direitos humanos envolvendo o meio ambiente.
e aí o país está tentando de todas as formas, multando, autuando, tentando fechar as empresas, fazer alguma coisa e não está conseguindo. E está tendo desmatamento, e o Estado, ele é preocupado com questão envolvendo o meio ambiente, ele não consegue. E aí, simplesmente, está acontecendo um contexto de violação dos direitos humanos e o Estado, ele entra em contato com a Corte Interamericana para ele emitir um documento que faça cessar essas violações, né? Que, assim, empresas, tal, e elenca, cessem essas atividades que estão violando, causando essas violações de direitos humanos, sob pena de ser encaminhado um pedido para a comissão para se iniciar uma ação contra o próprio Estado brasileiro lá, e indiretamente vocês vão acabar sendo responsabilizados, porque dentre as medidas que o Estado brasileiro vai tomar, às vezes não é nem o Estado que vai ter que pagar a indenização. Às vezes o país, o Estado que foi processado, na verdade, ele vai ter que cumprir um processo e às vezes até mandar prender os donos dessas empresas, não pela decisão internacional, mas a obrigação do Estado de fazer isso internamente. Então, é possível que os estados façam também alguma coisa perante a comissão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, voltando aqui, vamos lá no âmbito da comissão. Nós temos um órgão que recebe as petições e as queixas. Isso é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para que seja formalizada uma ação contra um Estado por violação de direitos humanos, são necessários os preenchimentos de alguns requisitos. Os requisitos previstos no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Que requisitos são esses? O esgotamento das vias internas de proteção, a gente precisa provar, mostrar que tentou-se internamente resolver o problema, não conseguiu, ou então o Estado foi completamente omisso. O problema de violação de direitos humanos aconteceu e não houve nada, ninguém fez nada. A situação simplesmente aconteceu, as pessoas lamentaram, choraram, foram nas redes sociais, criaram uma comoção total, mas nada efetivamente foi feito para responsabilizar criminalmente ou civilmente os causadores daquele contexto de violação dos direitos humanos. E aí mostra isso para a comissão, que o Estado X, o Estado do Chile, o Estado brasileiro, o Estado da Argentina, não tomou nenhuma providência, ou então os instrumentos, realmente, o judiciário foi ineficaz, o Ministério Público foi ineficaz, o Executivo foi ineficaz, o Legislativo foi ineficaz, e mostra esse conjunto de omissões internas dentro do país, e aí a pessoa acaba tendo que se socorrer a um órgão internacional de proteção aos direitos humanos. O que não pode acontecer é a violação de direitos humanos acontecer e nem tentar resolver internamente e a gente já querer levar isso para uma comissão interamericana de direitos humanos. Isso não pode acontecer, porque um dos requisitos realmente é o esgotamento das vias internas. O que se configura também esgotamento das vias internas? A demora judicial, por exemplo. Às vezes a ação começou há 3 anos e ninguém foi responsabilizado, ou até 2 anos e ninguém foi responsabilizado, há 5 anos, 10 anos e ninguém foi responsabilizado. E aí você tem também uma omissão interna capaz de autorizar, levar uma ação para uma comissão de proteção aos direitos humanos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos lá alguns requisitos, o principal requisito vai ser esse, dentre outros que nós falamos na aula passada, e aí é feita uma petição encaminhada para a comissão. Então, o contato das vítimas ou familiares de vítimas, primeiro é com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não a Corte. Essa petição chega na comissão, é distribuída para algum dos 7 membros da comissão e um deles vai lá começar a analisar. Analisa o caso, analisa os documentos. Se for necessário, solicita informação ao Estado, alguns documentos ao Estado, ou à própria vítima, ou ao representante legal dessa vítima, ou dessas vítimas, ou de familiares de vítimas. E aí ele vai admitir ou não essa ação. Se a comissão verificar que estão presentes todos os requisitos previstos na Convenção Americana, isso vai se tornar uma ação dentro da comissão. E aqui nós temos aquela característica que nós estudamos na aula passada, que
nos sistemas de proteção aos direitos humanos, esses regionais, interamericano, europeu, os réus não são as pessoas que causaram os danos, mas os estados. Então, nós teremos a formalização da ação. Exemplo, Maria da Penha versus Brasil, familiares das vítimas da Boate Kiss versus Brasil, que foi aquela tragédia que aconteceu. Nós temos Vladimir Herzog versus Brasil. Nós temos Escher versus Brasil. Nós temos comunidade indígena Saramacca versus Suriname. Então, nós temos aí os réus que são estados e não são pessoas. Essa é a característica desses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, com exceção do Tribunal Penal Internacional, em que os réus, por ser penal, sofrer pena, então os réus vão ser pessoas e não estados. Tá? O que acontece? Essa petição, ela está lá no âmbito da comissão. A primeira providência que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai fazer, se for caso de... professora, é possível pedir uma liminar? Vamos supor que o caso é tão urgente que precisa... Aqui no Brasil a gente chama de liminar, né? Aquilo que é feito no meio do processo para se conseguir algo antes que o processo se encerre. Existe, só que no âmbito da proteção dos direitos humanos, a gente não dá um nome de liminar. O nome correto é medida cautelar. É possível a medida cautelar nessas ações perante a comissão? Sim, nós tivemos isso, o exemplo foi no caso de Belo Monte, da usina de Belo Monte, em que a comunidade Xingu encaminhou a petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em razão da usina estar sendo construída em cima de propriedade indígena e ter causado um contexto de problemas lá na comunidade indígena, além de outros problemas envolvendo direitos humanos, claro. Esse especificamente feito pela comunidade em razão das questões indígenas. E aí foi pedido a medida cautelar para que a obra fosse paralisada até que se organizasse o processo de licenciamento ambiental. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos encaminhou, decidiu sim, e encaminhou para o Brasil e notificou, falou, Brasil, você não pode mais funcionar essa usina porque vocês violaram direitos indígenas, enfim. Isso causou um atrito muito grande, que tem a ver totalmente com a área de vocês, das relações internacionais. As relações internacionais entre Brasil e o sistema interamericano ficou extremamente abalado, porque entendeu-se que a forma que veio essa decisão foi muito arbitrária na época, que a comissão deveria ter dialogado mais e dado um prazo, por exemplo, não paralisa. Você pode funcionar, mas você tem 90 dias ou 60 dias para vocês regularizarem o processo de licenciamento ambiental, ter feito uma abertura maior e ter organizado melhor o diálogo entre sistema e Estado para que a decisão pudesse ser cumprida, porque foi bem naquela época que teve aquela fala que o Brasil iria sair do sistema interamericano em razão dessa decisão que foi considerada aqui dentro pelos órgãos, Ministério das Relações Internacionais na época, como um pouco invasiva, né? Entenderam que foi dessa forma, porque na época o Supremo Tribunal Federal também já tinha decidido que estava tudo certo lá com a usina, e aí entenderam que foi um pouco invasivo a decisão. Tanto que naquela época a Comissão Interamericana voltou atrás e refez a sua decisão, e aí acabou emitindo uma segunda medida cautelar de uma forma mais tranquila aí, para não estremecer tanto as relações internacionais entre Brasil e o sistema interamericano de direitos humanos. Mas, enfim, o que acontece? A petição chega, os requisitos estão preenchidos, a Comissão Interamericana notifica o Estado réu para comparecer numa audiência para se tentar um acordo. Esse acordo nós chamamos na fala dos direitos humanos de solução amistosa. Solução amistosa é a mesma coisa que acordo. Então, vamos supor que vítimas processam o Estado do Chile, por exemplo, e lá a comissão aceita a petição, e aí notifica o Estado do Chile para comparecer numa audiência para tentar acordo. Aí o Chile vai, não, realmente aconteceu isso, nós estamos dispostos a pagar as indenizações, a criar aí uma investigação para quem
e punir quem causou esses danos aí, essas violações, esses crimes, enfim. Nós vamos entrar num acordo e acaba entrando num acordo. Quando tem essa solução amistosa, o processo é arquivado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou então o Estado do Chile chega lá nessa audiência e fala assim, o representante do Estado, geralmente alguém da AGU, da advocacia do país, o Brasil é a AGU, ou então é alguém que representa as relações internacionais do país. Ou então ele chega e fala assim, não tem acordo, o Chile não teve culpa nisso aqui, não teve intenção de causar isso aqui, então não vai ter acordo, nós não concordamos com essa ação. O que vai acontecer? O Estado que é réu, o exemplo aqui, o Chile, ele vai ter um prazo para apresentar uma defesa, que pode ser de 30, 45, 60, 90 dias, vai depender da complexidade do caso, ele vai apresentar uma defesa escrita, que é a defesa, direito de defesa, e aí esse caso volta para a comissão analisar se houve violação de direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí chega-se num documento final, onde a comissão vai dizer se houve ou não essa violação, depois de analisar provas, depois de analisar tudo. Se a comissão entender que não houve violação de direitos humanos, o processo vai ser arquivado no âmbito da comissão, nem chega aí para a corte. Agora, a comissão pode entender que houve violação de direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí, juntamente com esse reconhecimento, ela vai colocar as recomendações, porque é uma comissão, não é corte, ela não pode condenar, ela vai escrever assim: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconhece que o Estado do Chile violou os direitos previstos no artigo tal, da Convenção Americana de Direitos Humanos e recomenda ao Estado do Chile que, aí traz lá aquelas recomendações. Indenize as vítimas no valor de $200 mil, adote crie uma lei dentro do Chile que traga um tipo de prevenção para que situações como essa não aconteçam, faça processos de responsabilização dos envolvidos no caso. São muitas obrigações que vêm ali para o Estado cumprir. E o que acontece? Nessas recomendações, a Comissão Interamericana ela coloca prazos. Então, tem prazo para se cumprir aquilo que foi colocado ali naquelas recomendações. Se o Estado cumpre dentro do prazo estabelecido, pagou as indenizações no prazo de 6 meses para todo mundo, criou o órgão de proteção X no prazo de 1 ano, criou aquilo no prazo de 3 meses, e o Estado prestou essas informações para a comissão, o processo vai ser arquivado. Nós também não teremos agora nenhuma participação da corte. Tem algum caso que aconteceu isso? Por exemplo, teve o caso Maria da Penha. O caso Maria da Penha, ele não chegou aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele foi resolvido no âmbito da comissão. O Estado brasileiro, ele foi reconhecida a violação de direitos humanos da Maria da Penha por omissão do Estado brasileiro, e nós tivemos várias recomendações nesse documento da Comissão Interamericana, no caso Maria da Penha, e o Brasil cumpriu todas e apresentou a prestação de contas para a Comissão Interamericana que ele cumpriu tudo aquilo em relação à ação envolvendo Maria da Penha versus Brasil na comissão. Então, como houve o cumprimento, o processo foi arquivado. Então, o caso Maria da Penha foi um caso que não chegou aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a própria comissão conseguiu resolver e o Estado brasileiro cumpriu no âmbito da comissão. O processo foi arquivado, não se fala mais em caso Maria da Penha. Fala-se em Lei Maria da Penha, que foi uma das medidas que o Brasil cumpriu, que foi a criação da Lei Maria da Penha. Tá. Agora, vamos supor que a comissão faça esse documento com essas recomendações e aí o Estado não cumpre ou cumpre apenas uma, por exemplo. Recomenda-se o pagamento de indenização, recomenda-se a criação de órgãos de apuração. O Brasil vai lá, ou o Estado réu vai lá, cumpre, paga as indenizações e não cumpre outras obrigações. O que acontece? Só vai arquivar o processo se tiver cumprimento total. Se houver
descumprimento total ou descumprimento parcial, a Comissão Interamericana faz um relatório, ela coloca, o Estado do Chile foi processado aí coloca o nome das vítimas, em razão de, aí coloca quais foram as violações dos direitos humanos. O processo chegou, um relatório mesmo que aconteceu. A petição foi encaminhada para a Comissão Interamericana no dia tal, foi admitida pela comissão no dia tal, tentou-se uma solução amistosa no dia tal, foi apresentada a defesa, onde foi alegado isso, um relatório mesmo. Ao final, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que houve violação dos direitos previstos no artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, recomendou ao Estado do Chile, aí coloca as obrigações, entretanto, não houve cumprimento por parte do referido Estado. Aí, o que a comissão faz? Assim, considerando que houve descumprimento parcial ou total do Estado X, encaminha-se o presente, juntamente com cópia do processo, para a Corte Interamericana. Então, observem como que é a logística dessa responsabilidade aqui no sistema interamericano. Começa na Comissão Interamericana por meio de petições, essas petições podem ser feitas pelas próprias vítimas, podem ser feitas por advogados, podem ser feitas por ONGs. A principal ONG que faz que trabalha só com isso, de levar casos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois acompanhar esses casos perante a Corte Interamericana. É uma comissão, uma ONG, eu vou até colocar o nome dela aqui, vocês deem uma olhada nela depois, porque ela é muito, foi até que levou o caso Maria da Penha, se chama CEGIL. O CEGIL é uma ONG muito atuante em levar esses casos para o sistema interamericano, mas nada impede que um advogado leve, ou que as próprias vítimas levem, e mesmo que elas não tenham advogados, existem os defensores interamericanos que são nomeados e remunerados pela Organização dos Estados Americanos para atuarem nisso. Então, é muito acessível nesse sentido, tá? Não precisa ser só o advogado. Se a vítima não tem, se a família da vítima não tem, representantes legais podem levar, e mesmo que não seja advogado, a própria comissão nomeia defensores interamericanos para acompanharem esses processos e são remunerados pelo próprio sistema, e até depois que sai a decisão, acaba que condena o Estado a pagar as despesas desses representantes legais. Isso acontece muito. Agora, observem que para se chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos é porque não houve cumprimento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que é um ponto que a gente sempre está aqui batendo na tecla em relação ao sistema interamericano. Ele é diferente, porque vítimas, elas não vão diretamente na Corte. Vítimas, elas vão diretamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, caso não haja o cumprimento das recomendações feitas no âmbito da comissão naquele processo contra o Estado, houve um descumprimento, é que a comissão, e não as vítimas, a comissão encaminha o processo, o caso, para a Corte. E aí, quando chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá na Corte, ela pega aquele relatório da comissão, a cópia do processo, verifica, fala, realmente, isso aqui é um caso de violação de direitos humanos mesmo. E aí, o que ela faz novamente? Ela notifica o Estado, réu, para dizer, olha, você foi processado perante a comissão, não cumpriu as recomendações constantes no processo número tal, e agora, não com essas palavras, é uma palavra com os termos mais jurídicos, mas em síntese é isso, você foi processado na Comissão Interamericana, não cumpriu as recomendações constantes no documento número tal, o caso foi encaminhado para essa Corte Interamericana, e agora você, Estado, está sendo processado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós recebemos o encaminhamento da comissão e você tem tantos dias para apresentar a sua defesa. Então, ele tem a oportunidade de apresentar uma defesa novamente quando o caso chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí o prazo que é dado pode ser de 30, 60, 45, 90, vai depender da complexidade do caso também. A questão é que, novamente, ele está sendo processado, mas já
com um precedente ruim aí atrás de não ter cumprido. Geralmente, quando o caso chega na corte, é porque realmente é muito difícil um caso sair da comissão e reconhecer a violação, chegar na corte, a corte ter divergência com a comissão. É bom que os estados, pelo menos, tentem cumprir de alguma forma essas recomendações, porque lá na corte, eu vou falar uma coisa para vocês, nossa senhora, olha, tem até um caso que eu vou mostrar aqui, que é um caso que o Brasil foi condenado, uma das indenizações mais altas que eu já vi, em termos de condenação, que é o caso Povo Chucuru, Comunidade Indígena Chucuru contra o Brasil. Foi um caso de exploração de terra indígena sem obedecer os... E teve morte também, muitos indígenas morreram, e aí uma ONG levou o caso. Gente, o Brasil foi condenado na corte em US$ 1 milhão para indenizar a comunidade. US$ 1 milhão, não é R$ 1 milhão, não. Agora faz a conversão aí para vocês verem o valor dessa indenização. Foi uma das indenizações mais altas que eu já vi no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos. Foi essa, US$ 1 milhão, e uma também contra o Suriname, que eu falei, quebrou o Suriname, agora quebrou mesmo. O Suriname pagou a indenização dessa, se eu não me engano, foi US$ 1.500.000, também por violação de comunidades ancestrais. Foi a comunidade Saramaca. O Suriname fez um estrago lá dentro de uma comunidade e foi condenado na Corte Interamericana. Já tinha sido na comissão, não cumpriu. O caso chegou na corte. Quando chega na corte, a indenização lá da comissão, que era 500 mil, ela vira 1,5 milhão. Por isso que nunca é bom deixar o negócio chegar lá na corte, não, porque o negócio lá é pesado. A caneta lá é mais pesada. Foi US$ 1.500.000 de indenização em relação ao Suriname por violação dessa comunidade ancestral, porque assim, eles não respeitaram a demarcação das terras, invadiram as terras dessa comunidade, destruíram tudo, matou gente, foi um horror. E aí teve uma indenização de US$ 1.500.000. Foi uma das maiores indenizações que eu já vi também no sistema interamericano de direitos humanos. Tá? O Brasil teve no caso do povo Chucuru, que foi exploração de terra de propriedade de comunidade indígena. Foi US$ 1 milhão só a indenização para a comunidade, fora as outras despesas que ainda existem nessas condenações que a gente vai ver ainda. Tá? Bom, mas seguindo, deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque a gente já entra aqui um pouco do estudo da corte. Olha só. Vamos falar um pouquinho agora da corte. A gente já falou muito da comissão. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão agora, ele não é um órgão mais administrativo, ele é um órgão judicial. Aqui agora, vocês se lembram que a comissão era composta por 7 advogados, membros advogados eleitos pela Assembleia da OEA? Então, a composição da corte agora são juízes, nós não temos mais advogados, são juízes. Esses juízes são 7 também. Esses juízes são eleitos pela Assembleia da Organização dos Estados Americanos também, para um mandato de 6 anos, sendo possível uma reeleição, no caso dos juízes. E quem pode ser juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos são pessoas de países que fazem parte do sistema e que são pessoas reconhecidas pelo seu notável saber da área de direitos humanos. Então, o país, o Estado indica alguém e existe uma eleição dentro da Organização dos Estados Americanos e aí acaba que vai ser eleito um juiz. O que não pode acontecer é ter 2 juízes da mesma nacionalidade. Então, são 7 juízes. Suponhamos que tenha um do Peru, que tenha um da Argentina, que tenha... Não pode ter, por exemplo, 2 do Uruguai. Sempre vai ter que respeitar que seja um de cada estado que faz parte do sistema interamericano. Mas qual que é a grande diferença entre comissão e corte? A comissão, primeiro, é o órgão que recebe as petições, em primeiro lugar, e ela emite recomendações, e ela tem uma natureza administrativa. A corte, ela não recebe inicialmente as petições, ela já recebe o caso que não foi cumprido da comissão interamericana. Então, já vem ali um histórico de problemas já para ela poder resolver. Também composta por 7 juízes.
A comissão está sediada em Washington, nos Estados Unidos. A corte está sediada em São José, na Costa Rica. Por isso o Pacto de São José da Costa Rica. A corte fica na cidade de São José. Quando vocês forem ler em alguns livros, é muito comum que vocês encontrem o seguinte termo, o Tribunal de São José, ou então a Corte de São José. É a mesma coisa, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou então, vocês estão numa palestra, muitos palestrantes não falam Corte Interamericana de Direitos Humanos, falam Tribunal de São José ou Corte de São José. Às vezes, está na palestra e fala assim, o primeiro caso que o Brasil foi condenado lá na Corte de São José foi o caso Damião Ximenes Lopes. Vocês podem ter certeza que estão falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, o objetivo dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos é receber esses casos que vieram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de violação de direitos humanos, e aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos dentro daqueles casos. Pegar o caso e falar, realmente, o Estado X violou os artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou então não, entender que não violou, mas a partir de uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Aqui tem algumas informações envolvendo a composição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a informação de que não podem ter dois juízes da mesma nacionalidade. Está aqui o mandato de 6 anos, que podem ser reeleitos apenas uma vez. Somente estados e comissão podem chegar na corte, submeter alguma coisa para a corte. Nunca as vítimas. Vítimas vão para a comissão. Comissão encaminha para a corte. Estado pode encaminhar para a corte. Vítimas não chegam na corte. Eu sempre bato nessa tecla, porque vocês vão ver algumas questões. Eu acho que eu mencionei na aula passada. É uma questão, um caso que cai muito em provas. Eu não sei se vocês vão fazer concurso público. Eu não sei se vocês têm interesse nisso aí, em alguma coisa que envolva concurso, alguma coisa na área de vocês, mas vocês podem ter certeza que se cair alguma coisa de sistema interamericano, vai ser nesse sentido, de que a comissão, vítimas peticionam perante a comissão. Não havendo cumprimento das recomendações da comissão, a comissão encaminha o caso para a Corte Interamericana. Vítimas não têm acesso direto na Corte Interamericana, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá ok? Vocês estão aí? Professora, Oi, Matheus. só queria perguntar, a senhora passou um artigo para a gente um tempo atrás sobre a questão da anistia, né? Do Aí quê? primeiro, da anistia, a senhora Aham. lembra? Aí no caso, primeiro passou pela comissão, né? Aí depois foi para a corte, que o Brasil não quis cumprir a parte de... Invalidar a lei de anistia. Isso. Até Como é que hoje. foi? Até hoje, Matheus. Aliás, está lá de novo para ser analisado no Supremo Tribunal Federal. De novo. Vamos ver o que vai dar. Então, tem dois, tá? Tem 2 casos que chegou na comissão. Porque, assim, quando a gente fala a corte condenou o Brasil, a corte condenou o Estado X, é porque passou pela comissão. Todo caso que fala que foi julgado pela corte, ele passou pela comissão. É requisito passar pela comissão para chegar na corte, ok? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Quando chega lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente chama de Corte IDH. Então, a corte é distribuída para um dos juízes, são 7. Um desses pega esse processo, analisa, vê o relatório da comissão, analisa ali e fala, olha, Estado, não manda notificar o Estado lá, o Estado X, vou pegar o exemplo, o Estado do Peru. Notifica o Estado do Peru de que ele foi processado na Comissão Interamericana, não cumpriu as recomendações, o processo veio para a corte e agora ele está sendo processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Funciona assim. E ele tem 60 dias para apresentar novamente a sua defesa
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vai a notificação para o Estado de novo, o Estado faz uma nova defesa em relação àquela questão, tenta provar que não agiu com intenção, com culpa, com dolo, com alguma coisa naquele evento, não teve nada a ver com aquilo ali, ou então que ele fez alguma coisa internamente, mas é que as pessoas não ficaram satisfeitas e estão tentando usar, as defesas são assim, estão tentando usar órgãos internacionais de proteção para tentar algo que não conseguiu dentro do país, né? É um tipo de defesa que se faz. O que se alega na defesa? Geralmente se alega isso, que o Estado não teve culpa, que o Estado tomou providências, que aplicou as leis internas, mas as vítimas entenderam que não foi suficiente e estão levando o caso para o sistema internacional. Mais ou menos isso. Bom, o que acontece? Esse juiz ele vai analisar o caso, só que ele não decide sozinho. Ele até faz a sua decisão como relator. Ele é o juiz relator porque ele recebeu, então ele vai relatar aquele processo. Só que tem os outros juízes que precisam votar. Não é mais uma pessoa que agora que olha, são 7 juízes. Por isso que o número é ímpar, não tem como dar empate aqui. Então, o que acontece? Gente, isso aqui agora é assim, não é só porque é no Tribunal Internacional, não, é em qualquer lugar, até na vara civil daqui de Anápolis, no fórum, um juiz nacional, um juiz interno aqui. Todo juiz, quando ele vai julgar um caso, ele já sabe o que ele vai julgar. Por exemplo, vamos supor que o Matheus é juiz. E aí, eu e a Luana, a gente teve eu ajuizei uma ação contra a Luana. Eu ajuizei uma ação, eu alego que a Luana, um negócio simples, bateu no meu carro, a culpa foi dela, a Luana vai lá e fala que não, a culpa foi minha, que não foi dela, enfim. Aí o Matheus vai analisar lá as provas, testemunha, perícia, quem que bateu em quem, e quando ele vai dar a decisão, todo juiz já sabe a decisão. Ele já sabe se ele vai dar uma sentença favorável a mim ou a Luana. Ele não escreve primeiro para depois decidir. Ele, na cabeça dele, ele já sabe mais ou menos o que ele vai decidir, só que ele tem que fundamentar a decisão dele. É isso aqui, ó. Toda sentença, não é só da corte, não. Toda sentença, ela tem que ser fundamentada. O que é fundamentada? Fundamentação são os motivos de fato e de direito que estão levando o juiz a decidir daquela forma. Quando o juiz decide que uma pessoa vai cumprir uma pena, e uma pena de 10 anos em regime fechado, ele tem que dizer por que ele chegou aqui, nesse ponto. Quando o Matheus analisa minha ação com a Luana e entende que eu não tenho direito, que a culpa foi minha e a Luana tem direito à indenização, ele tem que dizer por que ele chegou nessa sentença. Da mesma forma acontece na corte. Quando uma corte entende, um juiz entende que o Estado ele violou direitos humanos, ele tem que dizer como que ele chegou naquela decisão. Isso é fundamentação, é explicar o porquê da decisão. Toda sentença tem que ser fundamentada. Foi o que não aconteceu num caso em que o Brasil foi réu e que acabou sendo condenado na corte, que foi esse caso aqui, ó. Que até eu trouxe para vocês os casos que o Brasil já foi condenado na corte. São só 10 casos, tá? Esse caso aqui, quer ver? O caso Escher. Cadê o Escher? Aqui, ó. Esse caso aqui, ó, o caso Escher, foi um caso em que uma juíza autorizou uma interceptação telefônica. Esse caso foi bem interessante. A polícia pediu para grampear os telefones de pessoas que estavam envolvidas em alguma coisa fundiária, se eu não me engano. E aí, a juíza, quando vai autorizar essas grampear telefone, que é interceptação telefônica, tem que ter uma decisão fundamentada, por que está fazendo isso, tem que chamar o Ministério Público, tem todo um procedimento aqui, gente, o negócio não é só falar autoriza, não. E aí não teve a participação do Ministério Público, não teve fundamentação, simplesmente chegou um documento para a juíza pedindo a interceptação telefônica, a juíza me pega o papel, porque eu não tenho um papel aqui para mostrar para vocês. Ela pegou o ofício, foi bem um cantinho e escreveu assim, após análise, autorizo. Só. Aí o que aconteceu? Grampeou o telefone. Aí pegou.
Nesse caso aí, quando pegou, que realmente eles estavam envolvidos em alguma coisa. Quando pegou, jogou no Jornal Nacional. No ano de 1999. Aí o Jornal Nacional divulgou toda a conversa. Depois, no outro dia, já estava em todos os jornais. O que eles conseguiram? Eles conseguiram invalidar. Aí, perderam em última instância. Aceitaram a prova obtida por essa forma contra a lei. Aí, o que eles fizeram? Processaram o Brasil, na comissão, por violação de regras processuais dentro do Brasil, porque existe uma lei mesmo de como tem que acontecer. A interceptação telefônica, ela pode acontecer, mas tem todo um procedimento para ela acontecer, e foi furado. E eles conseguiram, e aí o que aconteceu? A Comissão Interamericana entendeu que o Brasil violou e recomendou indenização para eles, coisa toda. E aí o Brasil não cumpriu. E aí o Escher e os demais, por isso que está aí outros, não eles. Por não cumprir, a Comissão Interamericana encaminhou o caso para a corte. E aí a corte entendeu que o Brasil violou garantias processuais, nesse caso Escher. Então, o caso Escher é o famoso caso da interceptação telefônica que teve a decisão que não foi fundamentada. Olha o que virou? Virou uma sentença condenando o Brasil por violação de garantias processuais na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, passou pela comissão, não cumpriu e aí foi parar na corte, tá? Só para vocês verem como é que funciona o negócio. Tá. As sentenças, elas podem ter unanimidade, ou seja, os 7 votam a favor. Então, vamos supor que nós estamos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Luan, ele é o juiz que está lá com o caso da Boate Kiss, por exemplo, a tragédia da Boate Kiss. O caso foi julgado pela comissão, exemplo, ele não saiu da comissão ainda, ele está na comissão. O caso foi julgado pela comissão, julgado não, desculpa o termo. O caso foi analisado pela comissão, houve recomendação para o Brasil, houve violação de direitos humanos, não cumpriu, aí o caso chega lá na Corte Interamericana, a comissão encaminha, vai lá para a mão do Luan, que é um dos juízes da corte. Aí o Luan analisa, notifica o Estado brasileiro que o caso agora está lá, dá mais oportunidade para a defesa, não se convence que o Brasil está certo, ele realmente vai manter essa condenação e ele vai condenar agora o Brasil, o Estado brasileiro, a indenizar as famílias das vítimas da tragédia da Boate Kiss, a punir e responsabilizar todos os proprietários e todas as pessoas envolvidas naquela tragédia e apresentar relatórios. O Luan, ele apresenta essa decisão dele e pode ser que ele, mais os 6 outros juízes ou juízas, concordem. Então, nós temos uma decisão, uma sentença unanimidade. A votação foi unânime. Agora, pode ser que não. Pode ser que o Luan apresente, pode ser que o Matheus, que é outro juiz, concorde com ele, pode ser que a Luana concorde, pode ser que eu concorde, já deu 4, já é a maioria. Tá. Vamos supor que mais um concorda e tem 2 que não. Aí nós temos o que chamamos de sentença ou voto dissidente ou de divergência. Quem não concorda, quem é divergente ou dissidente é a mesma coisa que divergente. Tem que fundamentar por que ele não concorda também e o voto dele vem separado. Ah, mas mesmo que a minoria vai condenar o Estado de qualquer jeito, a gente precisa fundamentar? Precisa. Ele vem separado. Então, quando a gente pega uma sentença, por exemplo, lá da corte, que reconhece que o Estado X violou os artigos tal da convenção, e aí reconhece e condena o Estado a isso. Aí vai aparecer assim, votaram favoráveis, aí tem os nomes. Aí você, se parar ali no 7, é unânime. Ou então, votação por unanimidade, aí tem o nome de todo mundo na sentença embaixo. Aí, se não for, vai aparecer lá um 5, aí vocês vão descer mais ali no arquivo, vai aparecer assim, voto divergente, juiz fulano de tal. Aí ele tem que escrever por que ele foi contra. Outro voto ou dissidente ou divergente do fulano de tal. Aí ele vai escrever por que ele foi contra. Tem que explicar por quê, tá? Isso é a fundamentação. As sentenças da corte são definitivas e não cabe recurso. Não é igual aqui, por exemplo, que
Um tribunal X dá uma sentença, um tribunal aqui em Goiás dá uma sentença, a vara civil. A gente tem uma sentença lá, eu não concordo e quero recorrer para uma instância superior, até chegar no Supremo Tribunal Federal. A gente tem instâncias. Lá não existe. É a corte, é a comissão, da comissão vai para a corte, da corte não tem mais nada. Então, ali ela é definitiva, não cabe recurso. O máximo que pode acontecer é o Estado pedir a interpretação de algum ponto que não compreendeu, mas não é mudar as condenações, é pedido de interpretação, que a gente chama. Acho que eu até coloquei aqui, ó. A corte, pedido de interpretação. De algum ponto da sentença que não foi bem compreendido ou bem explicado, desde que faça no prazo de 90 dias a partir do dia em que foi notificado da existência daquela sentença. Tá. Suponhamos que existe uma sentença que tenha condenação em dinheiro, que é a que mais tem, né? As condenações, as indenizações, o pagamento de indenização. E vamos supor que a sentença da corte chegue no estado que foi condenado e aí não paga. O que pode ser feito nesse caso? É possível se pedir a execução dessa sentença dentro do estado. Então, vamos pegar um exemplo. Suponhamos que o Brasil tenha sido condenado, como foi no caso, deixa eu pegar o exemplo, no caso Polvo Chucuru, em US$1 milhão. E vamos supor que o Estado brasileiro não tenha pago essa indenização de US$1 milhão. Como que faz? Tem como receber? Tem. É só pegar a cópia da sentença, montar um processo de execução, o Estado vai ser chamado, dá 60 dias para o Estado pagar, não pagou, você pode bloquear a conta da União e bloquear esse valor lá da conta da União. Então, a gente chama isso de processo de execução, mas isso a gente pode fazer internamente em qualquer situação. Não precisa ser nem decisão internacional, tá? Vamos supor que vocês processam o Estado, ou o município, ou a União, por exemplo, e aí vocês ganham uma indenização e não acontece o pagamento. O que vai acontecer? Vocês podem fazer a execução e bloquear esses valores das contas da União, das contas dos estados, das contas do réu. Se for um município, é um município. Se for a pessoa, é uma pessoa. Isso acontece normalmente aqui dentro do Brasil, tá? Então, é possível bloquear esses valores internamente. Alguma dúvida até aqui, gente? Povo? Vocês estão aí? Tá dando para compreender a diferença da comissão para a corte? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Esse material está no AVA já, tá? Aqui, ó. Eu trouxe aqui, a gente vai entrar nesses casos na próxima aula, mas, gente, não tem como. Vocês precisam conhecer os casos que o Estado brasileiro foi julgado na Corte Interamericana, que são só 10 casos. Então, a gente pensa assim, que na década de 90 para cá são julgados e finalizados só esses aí. É claro que tem casos em andamento. Na corte, tem muitos casos na comissão. Esses casos estão em ordem do mais recente para o primeiro, tá? O último foi... A data aqui é de quando ele chegou lá, mas ele foi julgado em 2020. Esse aqui, ó. Essa data que está aqui é de quando ele entrou lá na corte. Então, nós temos aqui 10 casos de 2004 para cá, de entrada na corte para cá. Cada caso desse, nós vamos falar um pouco, até para vocês saberem quais são os principais temas desses casos. Aqui a gente tem aquele caso lá, é o mais recente, da fábrica de fogos de artifício, que a gente está falando desde as primeiras aulas, porque foi o último caso que foi julgado. Aqui o caso Vladimir Herzog, que foi o caso do jornalista, que no período da ditadura, ele era, se eu não me engano, o diretor jornalístico da TV Cultura, e na época do período da ditadura ele foi chamado para prestar esclarecimentos lá no DOI, e aí mataram ele lá dentro, e ficou comprovado que ele foi morto, torturado lá dentro, e o Brasil foi condenado. Não muito tempo não teve essa condenação, um negócio que aconteceu lá no período da ditadura. E até quando a gente for entrar nesse campo desse estudo, a gente vai esclarecer uma dúvida que vocês não levantaram ainda. Por que o Brasil ratificou o sistema na década de 90
e julga casos que aconteceram antes dele entrar no sistema no período da ditadura militar. Essa pergunta é interessante, porque o certo é julgar casos que ocorreram depois que o Estado entra no sistema e não antes. Então, tem que ter algum motivo para chegar e pegar esses casos mais antigos, tá? A gente vai estudar provavelmente na próxima aula, quando a gente entrar nesses casos aqui. Isso aqui é violação do direito de propriedade e direito à vida. Esse caso, Cosme Rosa, esse caso aqui é o caso dos massacres nas comunidades Nova Brasília, no Complexo do Alemão. São 2 massacres que aconteceram, o Brasil foi condenado. Esse caso da Fazenda Brasil Verde é tráfico de pessoas para trabalho escravo, que ficou comprovado. O Gomes Lund, até o Matheus mencionou aqui, também problemas envolvendo o período da ditadura, foi o famoso caso Guerrilha do Araguaia, esse aqui, o desaparecimento de 70 pessoas. Júlia é a esposa de um dos desaparecidos. O 7º Garibaldi, que foi um caso tinha 50 famílias dentro de uma propriedade e à noite 20 pessoas encapuzadas entraram lá e saíram tirando para tudo quanto é lado e matou. Esse homem ficou comprovado que tinha policiais envolvidos com civis, enfim, e aí não foi punido. E aí o caso chegou na Corte Interamericana e o Brasil foi condenado. O caso Escher, que é o caso da interceptação telefônica que eu mencionei para vocês. O caso Gilson Nogueira de Carvalho, que foi um advogado muito famoso no Rio Grande do Norte, no Nordeste, ativista de direitos humanos, e deflagrou lá, ele mesmo investigando, os meninos, um grupo de extermínio que chama Meninos de Ouro, e aí, que cometia crimes na região. E aí mataram ele, e ninguém foi punido na época, e acabou que virou uma ação na comissão, o Brasil não cumpriu, foi para a corte condenou o Brasil pela morte do Gilson Nogueira, que foi um advogado. E o primeiro caso que o Brasil foi processado e julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi um caso envolvendo saúde e condições de clínicas psiquiátricas, porque o Damião Ximenes Lopes morreu espancado dentro daquela clínica psiquiátrica lá em Guararapes, no Ceará, que eu acho que eu já até comentei com vocês, mas a gente vai aprofundar nesse caso. Foi o primeiro caso que o Brasil, litigioso, né, que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. São poucos casos, se a gente for analisar num contexto da década de 90 para cá, que o Brasil faz parte desse sistema, que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana, então dá para vocês saberem. E a gente vai aprofundar na próxima aula nesses casos aí, tá? Povo, dúvidas? Luana já falou que tá tudo certo por enquanto. Melisa, tá tudo ok. Até agora tá ok? Sim? Gente, é isso. São 9h40. Deve ficar aqui 1 hora, né? Quase, nem vamos passar. Obrigada pela presença de vocês na aula. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a semana, falem comigo. O AVA já tem o material, tá? Consegui colocar esse material lá. Tem as aulas também, tá? Essas aulas eu já estou colocando lá, para quem perdeu. Pois é, até eu nem vi. E é isso, qualquer dúvida que vocês... Esse último material já está lá também no AVA. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falarem comigo, tá bom? E obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.